Se algum erro, porventura, emerge das tuas experiências pessoais de passados dias, aproxima-te de quantos se consideram teus desafetos e solicita desculpas, ainda que isso te custe desapontamentos e lágrimas. Através do melhor a realizar, procura a paz contigo mesmo. E não creias que a nossa palavra apresente qualquer conteúdo de alarme ou qualquer nota de pessimismo. Se consegues discernir situações e meditar nas oportunidades de elevação que a existência nos oferta, seja qual a idade em que te encontras no corpo físico, em matéria de fazer todo o bem que a vida espera de ti, podes crer que agora é mais tarde do que pensas. Apoio fraternal. Não digas que esta ou aquela criatura não necessita de compaixão. Não nos referimos à piedade negativa que, em se manifestando, deixa os infelizes mais infelizes. Reportamo-nos à compreensão que nos habilita a entender as necessidades da pessoa humana e a prestar-lhe o auxílio direto ou indireto que se nos faça possível, objetivando-se-lhe a sustentação do equilíbrio no grupo social que lhe seja próprio. Encontrarás, talvez, um homem forte em plenitude de robustez física, e provavelmente acreditarás que ele não requisite qualquer forma de amparo. Entretanto, esse amigo supostamente privilegiado pela natureza pede simpatia que o mantenha na direção do bem. A mulher ricamente adornada, que supões venturosa, muitas vezes transporta consigo pesadas desilusões. A rogar-te auxílio, a fim de conseguir suportar a carga de sofrimento a que se vincula. Quem administra espera a cooperação de quantos lhe partilhem a tarefa, para que essa tarefa se derrame em amparo generalizado em favor de todas as criaturas para as quais é dirigida. Quem obedece solicita o concurso possível dos outros, para que as sugestões da indisciplina não lhe conturbem a vida. Os bons exigem apoio das ideias e palavras edificantes, para que não se desviem da rota que o mundo lhes assinala, e os maus reclamam proteção específica, a fim de que se contenham e aprendam a se desvencilhar de qualquer conotação com as forças da crueldade. Conciliemo-nos, buscando comunicar-nos, através do lado melhor que possamos apresentar em esforço recíproco, para que a parte ainda rústica de que sejamos portadores seja burilada menos dificilmente pelos instrumentos da vida. Concluamos assim que, seja qual seja o caminho que estivermos, quantos nos cruzem os passos necessitam de paz e compreensão. E dentro do assunto, observemos que, em nos referindo a semelhantes recursos, todos nós, em qualquer posição, precisamos e precisaremos deles também. Reparação. Na Terra, muitas vezes aguardamos a passagem da desencarnação para o ingresso ao paraíso, esquecendo na vizinhança a oportunidade de construir o céu pela implantação da verdadeira fraternidade. Em muitas ocasiões, suspiramos pela presença dos anjos, recusando os mais ínfimos exercícios de compaixão e bondade a benefício de outrem. Habitualmente, rogamos o amparo divino sem ceder 1 milímetro de nosso conforto humano, e quase sempre reclamamos a bênção dos instrutores espirituais, cerrando a porta de nossas almas aos que nos suplicam entendimento e perdão. É imprescindível, porém, recordar que ninguém precisa morrer na carne para ressurgir na atitude. O sol renasce cada manhã, ensinando-nos em silêncio que a vida começa todos os dias e que em todos os dias é possível refazer o destino pela reparação voluntária de nossos próprios erros. Aprendamos a fazer luz no íntimo de nós mesmos, através do estudo nobre e a corrigir nossos males pelo serviço do bem constante. Saibamos edificar segundo o amor claro e simples, e perceberemos em cada instante o nosso ensejo de cooperar em favor dos outros.
Dispõe-te a semelhante mister, e não encontrarás no campo em que jornadeias, senão companheiros de esperança e de luta, mendigando-te o coração. Enxameiam aqui e ali, aflitos e desditosos, ainda mesmo quando se te afigurem dominados de orgulho ou envilecidos na vaidade. Não lhes agraves a dor, estendendo as sombras que lhes obscurecem as horas. Foge à reprovação que aniquila, evita o sarcasmo que envenena, esquece a exigência que desfigura e abstente da acusação que vergasta. Lembra-te de que a todos nós cabe o dever do auxílio para que sejamos auxiliados. E reparando incessantemente o mal que outrem provoca, estarás restaurando o próprio caminho que, limpo e renovado, deixará passar em teu socorro a luz do bem eterno, de que ninguém prescinde na ascensão para Deus. Caridade em Jesus. Recorda a caridade a irradiar-se em bênçãos do excelso amor de Cristo, para que te não faltem compreensão e força no culto edificante à caridade humana. Enjeitado no frio pelas próprias criaturas, a quem vinha trazer a luz da redenção, não vacila em acolher-se à manjedoura pobre em extrema renúncia. Atendendo aos enfermos de todos os matizes, não lhes nega assistência, dando-lhes alegria e equilíbrio, movimento e visão. Procurado por mestres e pescadores simples, insufla-lhes no ser a luz da verdade, habilitando-os todos para a vida melhor. Ante a aflição da turba que o seguia irrequieta, multiplica o alimento que lhe sossegue a fome. Entre o insulto dos maus e a deserção dos bons, sabe entregar-se em paz sem mesmo justificar-se. Preterido em juízo por rude malfeitor, não se desmanda em queixa. E conduzido à morte sob golpes na cruz, longe de reprovar, condenar ou ferir, ergue oração sincera à eterna providência, suplicando perdão para os próprios algozes. A caridade fora-lhe a companheira em todos os instantes. Contudo, além do túmulo, ei-lo que volta humilde, estendendo as mãos nobres e o coração celeste, aqueles mesmos homens que o haviam deixado em supremo abandono, exclamando sem mágoa: em verdade convosco estarei para sempre até o fim dos séculos. À vista disso, no caminho, lembra-te sempre de que a caridade pura, a que vence feliz, é sempre o amor perfeito, a esquecer todo o mal e a olvidar toda a sombra, para somente amar, redimir e auxiliar na contínua extensão do bem, e se converter em luz. Tentação. Todos somos tentados pelas forças exteriores da vida, segundo as nossas necessidades de purificação interna. Isso equivale a dizer que cada criatura sofre a tentação conforme a natureza que lhe é própria. Qual acontece nos domínios da natureza, em que o fogo não se alimenta de água, mas sim de combustível, que se lhe afina ao modo de ser. No reino do espírito, cada um de nós entra em combinação apenas com as energias que se lhe assemelham às nossas. Assim é que renascemos, habitualmente, no plano físico, transportando conosco as deficiências individuais e os problemas domésticos que nos reclamam a extinção ou ajustamento. Espíritos entregues à usura e à crueldade em muitas circunstâncias ressurgem no berço de ouro, experimentando de novo a tentação da sovinice e do orgulho de modo a superá-los. E almas cristalizadas na revolta e na indisciplina quase sempre reaparecem nos lares empobrecidos, atravessando novamente a tentação do desespero e da delinquência, para vencê-los suficientemente. Reunimos-nos através da família consanguínea, muitas vezes com as nossas aversões mais profundas, para transformá-las em amor puro, ao preço de perdão e serviço, devotamento e renúncia.
Em todos os quadros da luta humana, somos defrontados por rudes provas que nos falam de perto as próprias necessidades, a fim de que, na sublime vitória sobre nós mesmos, saibamos buscar os cimos da vida. Não te creias simplesmente tentado pelos outros a descida ao despenhadeiro das trevas. Somos nós mesmos que, estendendo o fio do desejo, atraímos em nosso prejuízo ou em nosso favor as companhias que nos acrescentarão as forças para a queda nas sombras ou para a ascensão à divina luz. Na senda renovadora. E disse o Cristo: Eu não vim destruir a lei. Também nós outros, os amigos desencarnados, não nos encontramos entre os homens para guerrear-lhes a fé. Muita gente aceita a luz da nova revelação, conservando-a no vinagre da intemperança, como se a verdade fosse um raio fulminativo para a ruína do mundo, e usando a lente escura do pessimismo, desfaz-se cada hora entre a queixa e o azedume, identificando em toda parte males e nuvens, feridas e deserções. Hoje o cristianismo redivivo é sol na alma, auxiliando-nos a ver e a servir. Entre nós, o princípio religioso não se confina à profissão de fé, vazada na confissão labial pura e simples. Além da palavra que exprime o pensamento, será igualmente ação que reflete a vida. É por isso que toda a nossa predicação deve começar em nós mesmos, através do estudo edificante que nos amplie o horizonte mental e através do serviço que nos propicia experiência. Não vale situar a convicção nos conflitos estéreis. Muitas vezes, a ofensiva verbal, culta e brilhante, não passa de frases belas e contundentes, à maneira de granizos chovendo na plantação promissora. Se já acordaste para a luz do Evangelho redivivo, não ouvides que o céu te convida a entender e a auxiliar. Purifica o verbo nas fontes vivas do amor, que vertem do coração, para que a injustiça não te governe o roteiro. Cristo esculpiu nele próprio a luz da mensagem que trazia, rendendo-se ao amor e à humildade, ao trabalho e ao sacrifício. Também nós, guardando a nossa fé, sem qualquer violência para com os outros, busquemos estampá-la na luta de cada dia, consciente de que o próximo receber-nos-á o apelo renovador para a renovação que brilha em nós mesmos. Assunto de guerra. Os emissários da sabedoria divina, junto dos homens, para estabelecerem facilidade e proteção, conforto e segurança às existências terrestres, em nome de Deus, inspiraram a inteligência humana, induzindo-a à criação de inventos e descobertas. E os homens, em resposta a semelhantes doações, usaram-nas em muitos casos de modo contraproducente, segundo o próprio livre-arbítrio que lhes é peculiar. Concedeu-se aos homens a dinamite para a remoção de pedreiras e obstáculos, de modo a facilitar as vias de comunicação entre as criaturas. Os homens cientificaram-se quanto ao poder explosivo da dinamite e fabricaram a bomba arrasa-quarteirão, aniquilando milhões de vidas. Deu-se aos homens o trator para estimular o progresso da agricultura. Os homens observaram a força das máquinas pesadas e construíram um tanque de guerra para matar. Ofertou-se aos homens o avião para que pudessem facilmente vencer distância e tempo, a benefício dos seus próprios interesses. Os homens anotaram as originalidades do avião e fizeram os bombardeiros que exterminam populações indefesas. Presentearam-se os homens com a rádio-televisão, a fim de incrementarem a cultura e a fraternidade entre os povos. Os homens, em maioria, estudaram a rádio-televisão e criaram sistemas e códigos para a garantia da espionagem e formularam esquemas artísticos que induzem a mente infanto-juvenil à criminalidade.